Se o tempo não for aquilo que você pensa, então quantas decisões da sua vida foram tomadas dentro de uma ilusão? Durante séculos, fomos ensinados a enxergar o tempo como uma linha reta. Passado atrás, futuro à frente, presente como um ponto estreito que escorre sem parar. Essa ideia parece tão óbvia que raramente é questionada. Mas Nikola Tesla questionou. E quando ele questionou, algo muito desconfortável surgiu. E se o tempo não fluir? E se ele simplesmente existir? Inteiro. Tesla não falava do tempo como um filósofo. Ele falava como alguém que observava campos, frequências, padrões invisíveis. Para ele, o universo não se movia em linha reta. Ele vibrava. E tudo que vibra existe em múltiplos estados ao mesmo tempo. Aqui está o ponto que quase ninguém explora. Se tudo é vibração, o tempo também é. Tesla percebia que eventos não surgem do nada. Eles se organizam antes, silenciosamente, em um campo que ainda não foi percebido pelos sentidos comuns. O que chamamos de futuro não seria algo que ainda não existe, mas algo que ainda não entrou em ressonância com a nossa percepção atual. Isso muda tudo. Porque se o tempo não é linear, então você não caminha em direção ao futuro. Você sintoniza futuros. Tesla chegou a afirmar, em anotações e conversas privadas, que certas ideias e invenções já existiam antes de chegarem até ele. Ele não dizia que as criou, ele dizia que as recebeu, como se tivesse acessado algo que já estava disponível em outro ponto do tempo, ou fora dele. Isso não é metáfora poética, é física vibracional levada ao extremo. Pense nisso com calma. Uma rádio não cria a música. Ela apenas sintoniza uma frequência que já está sendo transmitida. E se a mente humana funcionar do mesmo jeito? Tesla via o cérebro não como um gerador, mas como um receptor. E se a mente é um receptor, ela não cria pensamentos do zero. Ela capta estados de informação que já existem no campo. Isso explicaria por que ideias semelhantes surgem em pessoas diferentes, em lugares diferentes, quase ao mesmo tempo. Explicaria os chamados insights, pressentimentos, coincidências. E explicaria algo ainda mais profundo. Por que certas experiências parecem inevitáveis, enquanto outras nunca se manifestam, não importa o quanto se tente? Se o tempo é um campo não linear, então cada versão possível da sua vida já existe como uma frequência disponível. O que muda não é o tempo, é a sintonia. E aqui surge uma pergunta que incomoda profundamente o ego humano. Você está escolhendo conscientemente a frequência que vive, ou apenas repetindo a que já conhece? A maioria das pessoas acredita que o passado determina o futuro. Tesla inverteria isso. É o estado presente que determina qual passado e qual futuro você acessa. Sim, isso soa estranho à primeira vista, mas observe. Memórias não são arquivos estáticos. Elas mudam conforme o estado emocional, a percepção e o nível de consciência. O passado que você lembra hoje não é exatamente o mesmo que você lembrava há 5 anos. Ele vibra diferente. Ele significa outra coisa. Isso sugere algo radical. O passado também não é fixo. Tesla compreendia que o tempo, assim como a energia, responde à observação. Não no sentido místico superficial, mas no sentido profundo de que a consciência organiza a experiência. Por isso ele dizia que o verdadeiro perigo da humanidade não era a tecnologia, mas a inconsciência. Uma civilização pode acessar forças imensas sem entender como o tempo, a mente e a percepção realmente funcionam, e acabar presa em ciclos que não compreende. E aqui entramos num ponto raramente discutido. Se o tempo não é linear, então repetição não é azar. É padrão vibracional. Você não revive situações porque a vida é assim. Você revive porque permanece na mesma frequência de relação com o tempo, com o medo, com a expectativa, com a identidade. Tesla via o ser humano como um ponto de interseção entre múltiplos campos temporais. Mas sem consciência, esse ponto fica preso ao looping mais familiar. Por isso, antes de qualquer invenção externa, ele defendia a necessidade de silêncio interno. Não como espiritualidade vaga, mas como ajuste fino do receptor humano. Silêncio não para parar o tempo, mas para ouvir em qual tempo você já está vibrando.
Se isso já está fazendo sentido para você, deixa um like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para esse nível de reflexão. E comenta aqui embaixo. Você sente que sua vida está em ciclo ou em movimento real? Estamos construindo uma comunidade de expansão da consciência. Sua presença importa. O futuro como memória e o erro humano sobre destino. Existe uma ideia silenciosa, quase invisível, que molda a forma como a humanidade vive. A crença de que o futuro é algo que ainda não existe. Nikola Tesla não operava a partir dessa premissa. Para ele, o futuro não era um território vazio aguardando decisões. Era um campo estruturado, já existente, aguardando acesso vibracional. E essa distinção muda tudo, inclusive a noção de destino, livre-arbítrio e escolha. Tesla observava algo que a maioria ignora. Eventos importantes costumam ser pressentidos antes de acontecerem, não de forma clara, mas como sensação, inquietação, intuição, imagens fragmentadas, sonhos recorrentes. Para a mente comum, isso é coincidência. Para Tesla, isso era evidência. Evidência de que o futuro não vem, ele se anuncia. Mas aqui está o ponto mais profundo, e raramente dito. O futuro não se anuncia para todos da mesma forma. Por quê? Porque cada pessoa vive em uma relação diferente com o tempo. Não em termos de relógio, mas de coerência interna. Tesla compreendia que a mente humana opera como um sistema ressonante. Quando um sistema entra em coerência, ele começa a acessar informações fora da sequência linear tradicional. Isso significa que, em determinados estados, a mente recorda o futuro da mesma forma que recorda o passado. Isso soa absurdo para o pensamento comum, porque fomos treinados a associar memória apenas ao que já aconteceu. Mas Tesla via a memória como acesso à informação, não como arquivo cronológico. Pense nisso. Quando você imagina algo com extrema clareza emocional, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. O sistema nervoso não distingue real de imaginado. Isso não é psicologia moderna, é fisiologia básica. Tesla percebeu que essa reação não era um erro do corpo, era uma pista. Se o corpo reage ao que ainda não ocorreu, talvez seja porque, em algum nível, aquilo já está ocorrendo em outro plano de organização do tempo. Aqui surge um conceito poderoso. O futuro não é criado. Ele é lembrado seletivamente. Mas lembrado por quem? Por quem está em sintonia. E isso explica algo desconfortável. Nem todos acessam futuros expansivos. Não por punição, mas por incompatibilidade vibracional. Tesla dizia que o maior bloqueio humano não é a limitação externa, mas a rigidez interna. A identidade fixa. A repetição emocional. O apego a narrativas antigas. Esses fatores criam um efeito muito específico. A pessoa fica presa a uma faixa estreita do campo temporal. É como se estivesse ouvindo sempre a mesma estação de rádio e acreditasse que só existe aquela música. E então surge a sensação de destino imutável. Mas Tesla não acreditava em destino como sentença. Ele via destino como persistência de frequência. Enquanto a frequência não muda, o destino se repete. Quando a frequência muda, o que parecia destino simplesmente deixa de existir. Isso explica por que certas mudanças na vida não acontecem gradualmente. Elas acontecem em saltos, rupturas, reorganizações súbitas. Pessoas que dizem, de repente tudo mudou. Não foi de repente. Foi ressonância tardia. A mente levou tempo para sair de uma faixa temporal e entrar em outra. Tesla compreendia que o tempo linear é uma ferramenta útil para a sobrevivência cotidiana, mas é um péssimo modelo para entender a realidade profunda. A realidade não se move como uma fila. Ela se reorganiza como um campo. Por isso ele dizia que o ser humano não precisa chegar ao futuro certo. Precisa deixar de sustentar o futuro errado. Essa é uma inversão brutal de lógica. A maioria das pessoas vive tentando construir algo melhor enquanto mantém intactos os mesmos estados internos. Medo, pressa, comparação, culpa, escassez, conflito. Tesla via isso como tentar mudar a música sem trocar a estação. E aqui entra um ponto quase nunca discutido.
O tempo responde mais à qualidade da consciência do que à quantidade de esforço. Esforço sem coerência apenas reforça a linha temporal atual. Coerência sem esforço reorganiza o campo. Por isso, Tesla valorizava tanto o recolhimento, o silêncio, a solidão criativa. Não porque ele fugia do mundo, mas porque ele precisava sair do ruído coletivo para acessar outras camadas do tempo. O ruído fixa a mente no presente repetitivo. O silêncio permite atravessar, e talvez a pergunta mais desconcertante seja esta: quantas decisões da sua vida não foram realmente escolhas, mas reações automáticas a uma linha temporal já conhecida? Tesla acreditava que a verdadeira liberdade humana não está em fazer qualquer coisa, mas em sair do looping temporal inconsciente. Quando isso acontece, o futuro deixa de ser ameaça ou promessa. Ele se torna possibilidade acessível, múltiplos agoras e o papel da atenção. A maioria das pessoas acredita que existe apenas um agora, um único momento presente que todos compartilham igualmente. Nikola Tesla jamais operou com essa ideia. Para ele, o agora não era um ponto fixo no tempo, mas um campo de interseção, um cruzamento onde múltiplas possibilidades coexistem, aguardando seleção. O tempo, nesse sentido, não se move, ele se organiza. E o fator organizador não é o relógio, é a atenção. Tesla compreendia algo profundamente contraintuitivo. A atenção humana não apenas observa a realidade, ela escolhe qual versão da realidade se torna dominante. Isso não significa que você cria o mundo como um Deus pessoal, mas que você sintoniza uma faixa específica de um campo muito maior. O erro humano está em confundir percepção com totalidade. O que você percebe não é tudo o que existe. É tudo o que está em ressonância com você. Essa ideia explica por que duas pessoas podem viver o mesmo momento histórico e experimentar realidades completamente diferentes. Não por opinião, mas por estado de consciência. Tesla via o presente como uma sobreposição de camadas temporais. Cada camada contém um conjunto coerente de eventos, encontros, desafios e oportunidades. A atenção decide em qual camada você se estabiliza. E aqui surge uma revelação desconcertante. Você não entra em uma nova realidade. Você permanece nela tempo suficiente para que ela se torne sólida. Por isso, mudanças verdadeiras exigem constância interna, não explosões emocionais momentâneas. Tesla entendia que a mente humana pula entre versões do agora o tempo todo, mas quase sempre dentro de um espectro muito estreito. Medo puxa medo, controle puxa controle, escassez puxa escassez. O que parece continuidade é, na verdade, repetição vibracional. A atenção, quando treinada apenas para reagir, mantém a pessoa presa às mesmas linhas temporais. Notícias, conflitos, urgências, comparações. Tudo isso funciona como âncoras. Tesla percebia que a civilização moderna estava se tornando uma máquina de fixação temporal. Não por maldade, mas por ignorância do funcionamento da mente. Quando a atenção é sequestrada, o futuro se estreita. Mas quando a atenção se aquieta, algo extraordinário acontece. O campo se abre. Nesse estado, surgem insights que não parecem pensamentos comuns. Não são conclusões lógicas nem fantasias, são reconhecimentos. Como se algo fosse lembrado, não criado. Tesla experimentava isso com frequência. Ele não tentava ter ideias. Ele criava condições internas para que ideias emergissem. Ele sabia que forçar a mente a produzir é interferir no campo. Esse é um ponto crucial. A atenção tensa distorce o acesso temporal. A atenção relaxada amplia. Por isso, Tesla dizia que a pressa era uma forma de cegueira. A pressa colapsa possibilidades. Ela empurra a consciência para linhas temporais previsíveis, onde tudo já está mapeado. O oposto da pressa não é lentidão, é presença. Presença, para Tesla, era alinhamento vibracional. Quando a mente está presente, ela deixa de oscilar caoticamente entre passado e futuro. Ela se estabiliza, e essa estabilidade funciona como uma antena poderosa. É nesse estado que a percepção começa a atravessar camadas do agora. E aqui chegamos a algo raramente discutido. A atenção não apenas escolhe realidades, ela também desativa realidades.
Linhas temporais deixam de existir na experiência de alguém, não porque desaparecem do campo, mas porque perdem sustentação atencional. Isso explica por que certos problemas somem quando a pessoa muda profundamente. Não foram resolvidos. Foram abandonados vibracionalmente. Tesla via isso como economia de energia. A consciência não luta contra o que não alimenta. E talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: quantas realidades você mantém vivas apenas porque continua dando atenção a elas? Não por escolha consciente, mas por hábito. Tesla compreendia que a atenção é o verdadeiro recurso escasso do ser humano. Quem controla a atenção, controla a experiência do tempo. E por isso ele alertava: uma humanidade distraída viveria sempre em futuros escolhidos por outros, não por conspiração, mas por ausência de presença. O tempo como espelho da coerência e o fim da luta. Nikola Tesla não acreditava que o ser humano precisava dominar o tempo. Ele acreditava que o ser humano precisava parar de se opor a ele. Essa frase, se entendida corretamente, encerra todo o conflito humano com a realidade. Para Tesla, o tempo não era um inimigo, nem um recurso escasso, nem algo que escapa. O tempo era um espelho vibracional. Ele refletia com precisão absoluta o estado interno de quem o experienciava. Quando a consciência está fragmentada, o tempo parece correr, pressionar, ameaçar. Quando a consciência se alinha, o tempo parece colaborar, abrir espaço, sustentar. O erro humano foi transformar o tempo em algo a ser vencido. Tesla observava que pessoas em estados de ansiedade vivem em futuros que ainda não existem. Pessoas presas à culpa vivem em passados que já se dissolveram. Em ambos os casos, o presente, o único ponto de acesso real ao campo temporal, se torna invisível. E sem presença, não há escolha. Há apenas reação. Para Tesla, o presente não era um instante fugaz, era um ponto de equilíbrio. Um centro onde o campo inteiro se reorganiza. Quando alguém habita esse ponto, o tempo deixa de ser uma sequência e se torna resposta. Isso explica por que pessoas coerentes parecem estar no tempo certo. Elas não correm atrás das oportunidades, elas coincidem com elas. Tesla chamava isso de alinhamento natural. Não no sentido místico superficial, mas como consequência física de um sistema em coerência. Um sistema coerente minimiza a resistência. Onde há menos resistência, há menos atrito temporal. Por isso ele dizia que a maior força do universo não era a velocidade, mas a harmonia. Aqui está uma verdade pouco confortável. Quanto mais alguém tenta controlar o tempo, mais ele se torna hostil. Quanto menos alguém confia no fluxo interno, mais rígida a realidade se apresenta. Isso não é punição, é reflexo. O tempo responde à luta com atraso, bloqueio e repetição. Responde à coerência com sincronicidade. Tesla compreendia que sincronicidade não é milagre. É sinal de que o observador e o campo estão em fase. Como duas ondas que se reforçam em vez de se cancelar. Quando isso acontece, a sensação de esforço diminui. Não porque a vida fica fácil, mas porque deixa de ser contrária. E aqui está o ponto mais profundo de todos. O tempo não muda quando você muda o mundo. O tempo muda quando você muda a relação com o mundo. Tesla não buscava controlar eventos, ele buscava clareza interna. Ele sabia que, ao fazer isso, os eventos se reorganizariam sozinhos, não por magia, mas por física de campos. Isso desmonta completamente a ideia moderna de que é preciso lutar, competir, forçar, provar. Para Tesla, essas atitudes eram sintomas de desalinhamento, não caminhos para a realização. Quando a coerência se instala, decisões se tornam simples, não porque tudo é óbvio, mas porque o ruído desaparece, e sem ruído, o tempo deixa de fragmentar a experiência. Nesse estado, o futuro não é uma ameaça nem uma promessa. Ele é apenas continuidade natural. E talvez essa seja a maior herança silenciosa de Tesla. O ser humano não precisa conquistar o amanhã. Precisa apenas parar de resistir ao agora. Quando isso acontece, o tempo deixa de ser linear, deixa de ser opressor, deixa de ser um problema. Ele se torna aquilo que sempre foi, um campo neutro, respondendo à qualidade da consciência que o atravessa. Se esse vídeo te trouxe clareza,
Mesmo que sem palavras, deixa seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas prontas para esse nível de percepção. Comenta aqui embaixo. Você sente que está correndo contra o tempo ou caminhando com ele? Sua resposta ajuda a fortalecer essa comunidade. Se inscreva no canal para assistir todos os vídeos e expandir ainda mais sua consciência. E lembre-se, o tempo nunca esteve à sua frente. Ele sempre esteve respondendo. Até o próximo vídeo.